sentir algum tipo de sensibilidade nos dentes. Para saber as causas, como é feito o diagnóstico e como tratar, teremos então o nosso convidado, nosso professor Camilo Nawat Neto, falar que ele é especialista, mestre e doutor em dentística USP São Paulo. Ele é coordenador do curso de especialização em dentística na São Leopoldo Mandic, docente da Unimes de Santos, instrutor, nosso amigo, parceiro da CuraProx Academy, formador de gerações ao longo desses vários anos aí de trabalho, não é verdade? Obrigado, Celso, a sua gentil apresentação. Eu vou falar de você também, né? O Celso Oliveira de Souza, especialista no Programa de Saúde da Família pela UERJ, especialista em periodontia, mestre em odontologia, professor adjunto na Fundação Serra dos Órgãos, e professor colaborador na residência multiprofissional também, do HU, lá do Rio, e nosso colega, nosso parceiro na divulgação dessa filosofia iTop, da filosofia da CuraProx, que é uma filosofia de higienização oral que a gente faz com muito amor, que esse time unido, né? Professor Hugo, Ricardo, Mário, Maurício, Cornelis, Edu, Celso e eu nos apaixonamos e divulgamos prevenção pelo Brasil inteiro. É um prazer estar com você, viu, Celso? Oh, que maravilha, tá bem. Recíproca verdadeira, meu amigo. Vamos lá, então, que hoje tem bastante perguntas e bastante assunto. Vamos lá, Celso. A nossa intenção hoje é proporcionar uma visão geral da etiologia, né? Nós vamos tentar fazer uma linguagem que seja boa para o profissional e para o paciente, né? Ou seja, nós vamos falar de uma forma simples e com uma linguagem coloquial sobre as causas de origens e também sobre as características, incidência, desenvolvimento, tratamento da sensibilidade e da hipersensibilidade dental. Nós vamos explicar tudo isso, ou dentinária, né? Com enfoque voltado para as recentes alternativas do controle dessa condição, seja pelos próprios pacientes, né? Que o paciente pode fazer isso, nós vamos mostrar, e seja também pelo cirurgião dentista. Então, quem tem dúvidas, fique ligado que nós vamos dar muitas dicas interessantes. Só vou dar um dado aqui, Celso, antes da gente começar, que é interessante. Opa. Trabalho recente de 2019 mostra que 25% das pessoas no Brasil têm hipersensibilidade dentinária. Olha que interessante. Então, uma em cada 4 pessoas tem sensibilidade dentinária. Então, é um assunto que realmente é momentâneo e a gente vai tentar explorar um pouquinho para orientar as pessoas e para que a gente possa aprender juntos também um pouquinho. Muito bom. Maravilha. Ó, essa live tem várias ilustrações aqui que o professor Camilo nos ofereceu, então vou já colocar aqui e aproveitar a primeira pergunta. Como é que ocorre a sensibilidade do dente, professor? Então, ô Celso, isso que vocês estão vendo na tela, né, o dente, o chamado órgão dental, ele possui uma coroa, basicamente, uma raiz e os tecidos de suporte. A coroa é essa estrutura branquinha, né, que vocês estão vendo, é a parte externa, a parte estética que nós visualizamos. É aquela parte que aparece quando a gente abre a boca e quando a gente sorri. A coroa dental, ela é constituída por 3 camadas de tecido. Olhem que interessante, né? Então, nós temos na coroa dental o esmalte, né, que é esse tecido que parece um capacete branco, né, sobre a estrutura dental, a dentina e a polpa. Correto? Sim. A estrutura dental é, sem dúvida, uma das mais interessantes do corpo humano, pois ela tem uma proteção externa mais mineralizada, né? E que é o esmalte dental, e que tem 97% de estrutura mineral. Ou seja, o dente tem o osso mais duro do corpo humano. E internamente a essa estrutura, nós temos a polpa, que vocês estão vendo aí, uns raminhos avermelhados, né, e azulado, que é a parte enervada e a parte vascular da polpa, que é o tecido mais inervado e mais sensível do corpo humano. Então, olha que estrutura incrível que é o dente. Ele tem o tecido mais duro
e ele tem o tecido mais sensível, né, que é a polpa dental. Então, é uma estrutura bastante diversa. E entre esse capacete branco e essa polpa que vocês estão vendo, nós temos a dentina, né? Abaixo do tecido de esmalte, protegendo a polpa. Essa dentina é menos mineralizada que o esmalte, ela tem em torno de 60%, 70% só de mineral. Ela é mais estrutura colágena, é mais macia, né? E ela funciona como um amortecedor de esforços, vamos dizer assim, desse esmalte. Então, é uma estrutura completa. E ela está inserida nessa gengiva que vocês estão vendo aí em cor de rosa, né? E o osso alveolar. E essa região onde termina a coroa e começa essa gengiva, que começa a raiz, é a região do colo do dente, né? É a região onde nós temos sensibilidade quando essa estrutura ela fica exposta, né, ao meio externo. Então, essa polpa, ela penetra nos túbulos dentinários. A dentina é uma estrutura tubular, né, que traz inervação da polpa, mas essa inervação ela não vai até o final da dentina. Ela para mais ou menos em um terço, aí, metade dessa dentina, mas mesmo assim ela é sensível. E são essas terminações nervosas que conseguem perceber todos os estímulos que chegam na dentina, né? Que chegam na dentina e que vão para a polpa, né? Estímulo do frio, do calor, da pressão, das variações osmóticas, né? Quando a gente se alimenta de sal, açúcar, estímulos elétricos, enfim, qualquer tipo de estímulo. Então, essa região, a dentina, que tem terminações nervosas da polpa, que é responsável, né, pela transmissão dessa sensibilidade para o tecido pulpar, como dizem, né, Celso, popularmente, o nervo do dente. O nervo, a estrutura nervosa. Maravilha. Você disse para a gente que a inervação que vem da polpa, ela não vai até o final da dentina, certo? Apenas em parte dela. Explica, então, por que a dentina é sensível, mesmo que seja à distância da polpa? O que ocorre? Interessante, né, Celso? Porque realmente a terminação nervosa, apesar dela não inervar toda a dentina, quando tem um estímulo na dentina, ela sente, ela percebe, ela registra esse estímulo. Então, quando as pessoas tomam, por exemplo, um sorvete, né, alguma coisa com uma variação de temperatura muito grande. Então, é realmente muito interessante esse processo. Existem muitas teorias para explicar isso, mas a teoria aceita há mais de 50 anos, né, é a teoria chamada de hidrodinâmica. Teoria hidrodinâmica, o descobridor dela foi um pesquisador chamado Brandstrom, que fala que o complexo tecidual dentino-polpa, né, que é um complexo de tecidos, a dentina e a polpa, elas não estão separadas porque tem polpa dentro da dentina, né? Quando recebe algum tipo de estímulo, o líquido que está dentro desse túbulo dentinário, né? Porque a dentina é uma estrutura úmida, ela tem um fluido dentinário, um líquido. Então, quando tem algum tipo de estímulo, esse fluido, esse líquido dentro da dentina movimenta. Se desloca. E ele movimentando de forma positiva, se eu tiver uma pressão positiva, por exemplo, um estímulo mecânico, uma escovação com uma escova extremamente dura, eu faço um estímulo mecânico de fora para dentro, né? A escova escovando o colo do dente. Esse fluido, ele vem para dentro do túbulo dentinário e ele vai estimular, pela pressão desse fluido, a terminação nervosa da polpa que está lá dentro do túbulo dentinário. É como se você pegasse uma seringa de injeção, né? Uma seringa de lua, e você pressionasse o êmbolo para dentro. Pressão positiva. Se você tiver um estímulo osmótico, por exemplo, sal, açúcar, ou se você der um jato de ar na dentina, imagina um tubo cheio de água. Se você dá um jato de ar, a tendência dessa água é sair sob pressão. E quando ela sai sob pressão, ela estimula essa terminação nervosa da polpa, nessa fibra nervosa, a sair pela pressão negativa. Então, o movimento desse fluido para dentro ou para fora, ele vai estimular, de alguma forma, essa terminação nervosa que está lá dentro da dentina, gerando a dor. Então, essa imagem que você mostra,
né? Ela dá um nível de estímulo. Então, o verde é um estímulo mais moderado, né? E o vermelho é um estímulo mais agudo. Então, existe diferença entre sensibilidade e hipersensibilidade. Isso. O dente, como é uma estrutura inervada, né? Enquanto ele tem aquela porção de esmalte protegendo, o colo não está exposto, ele tem sensibilidade. Então é um órgão sensível. Mas ele vai ter hipersensibilidade quando nós tivermos a exposição daquela região do colo do dente, né? Daquela porção inicial da raiz, que é a dentina da raiz, a dentina radicular. E aí nós vamos ter, pela falta da proteção da coroa de esmalte e pela retração da gengiva, né? A gengiva também retrai e ela deixa exposta aquela região ao meio externo, uma dor mais intensa, tanto aos estímulos da escovação, como ao quente de um café muito quente, a um gelado, né? A um suco de fruta cítrica extremamente ácido. Então essa imagem ilustra bem, né? As terminações nervosas vindo da polpa, atravessando a dentina. Isso. E com a retração da gengiva, os túbulos dentinários, esses furinhos azuis, a saída desses túbulos dentinários, né, para o meio externo. Então, nessa situação, nós vamos ter hipersensibilidade. Tem uma outra imagem também muito interessante que mostra o fluido movimentando, Celso. Olha que bacana essa imagem. É, muito bonito mesmo. Então, a gengiva retrai em função de algum tipo de trauma, né, que nós vamos falar a respeito disso. Normalmente é uma escovação traumática, um problema gengival. E este fluido, tá, ele vai movimentar em função da exposição do túbulo dentinário. Olha. Então, nós temos aí a flechinha verde, ácidos, os ácidos da dieta. Eles vão desmineralizar esta estrutura dental. Desmineralizando, aumenta a luz, aumenta o calibre dos túbulos dentinários, aumenta a chance de estímulo ser maior. O calor, flechinha vermelha, né? O calor, ele vai desidratar o fluido dentinário, o fluido tenta sair. Então, olha a terminação nervosa lá dentro do túbulo, ela tende a sair, pressão negativa. O frio, e por aí vai. Então, essa é uma imagem muito interessante. E tem uma outra imagem na sequência, Celso, que eu acho bacana mostrar, que ela mostra o colo do dente exposto, aí do lado esquerdo, acima, e traz um pedaço da dentina deste colo exposto para baixo e mostra o túbulo dentinário aberto em cima, a polpa, né, um nervo embaixo, e mostra essa dentina com o fluido e flecha para cima, flecha para baixo, né? O líquido movimentando, estimulando a polpa e gerando o estímulo sensorial, que é a dor. Eu acho que deu para explicar de uma forma bastante didática, né, o que hoje a ciência aceita para se explicar a sensibilidade e a hipersensibilidade. Muito bom. Mostrou até aquele símbolo internacional da dor, né? A mão assim. É muito doloroso mesmo. Bom, chegando na primeira palavra-chave, vocês anotem aí, é sensibilidade. Bacana? Show, sensibilidade. Bom. Vamos montando a nossa frase criativa aí. É isso aí. Então, qual é a diferença entre sensibilidade dental e hipersensibilidade dental? Celso, a resposta parece óbvia, né? Mas, do ponto de vista odontológico, ela não é tão óbvia. O dente, por ter esse grau de inervação, ele deveria sempre ser hipersensível, né? Tem dentro dele a estrutura mais inervada, mais sensível do corpo humano. Ele só não é porque tem toda essa proteção mineral isolando a dentina do meio externo. A partir do momento que essa proteção mineral sofre desgaste ou sofre exposição desse tecido mais interno, que é o complexo dentino-pulpar, ele pode ficar exposto. E ele ficando exposto, ele vai ser hipersensível, pois aquela inervação toda vai ficar mais exposta. Importante falar, dentes jovens têm a polpa mais ampla, um nervo mais amplo, e tem menos dentina separando a polpa do meio externo.
Os dentes de pessoas com mais idade, né, dentes mais velhos, a polpa ela vai retraindo com o tempo, ela vai diminuindo do tamanho. Então tem uma polpa menor e tem mais dentina, né, separando a polpa do meio externo do estímulo externo. Então dentes mais jovens, quando tem retração gengival, eles são mais propensos a serem hipersensíveis. E dentes mais velhos são menos propensos a serem hipersensíveis. Nós estamos aqui ousados, né? Estamos mostrando uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Essa dentina que vocês estão vendo, olha, quando a gente pensa dentina, a gente tem que pensar uma estrutura porosa, como se fosse um queijo suíço, que é como ela é. Cheio de buraquinhos. Isso, cheio de buraquinhos. E esses túbulos dentinários, esses espaços vazios, que ficam expostos na região do colo do dente e apresentam sensibilidade. Se as pessoas olharem com atenção, vão ver que alguns túbulos estão abertos e outros estão fechados, estão com umas manchinhas brancas dentro deles. Né? Ou seja, a gente fala, estão ocluídos, né? Provavelmente em função de reações da dentina, em função do uso de dentifrícios com flúor, né? E aí nós temos a saliva, nós vamos falar um pouquinho da saliva, que ela faz, né? Ela leva íons cálcio, porque essa estrutura dental ela está sempre desmineralizando, quando sofre a ação de produtos ácidos, perde íon cálcio, e ela remineraliza quando a gente dá flúor, quando a gente dá cálcio para a saliva. Então o dente ele tenta ir compensando desde que o pH salivar, né, não seja ácido. Esteja favorável para ocorrer esse processo de desre, né? Exato. Ou quando a gente faz algum tipo de procedimento, nós vamos falar de tratamento depois no final, a intenção é fechar esse túbulo dentinário. A intenção é fechar esses furinhos, eliminar ou diminuir o contato do meio externo com o fluido dentinário e com a terminação nervosa da polpa que está lá dentro, e a gente não ter a movimentação do fluido e, por via de consequência, não ter a dor. Então, olha, todo mundo que está assistindo, quando pensar em dentina, ó, é essa estrutura aí, gente, é o queijinho suíço. Extremamente poroso, maravilha. Outra pergunta. Por que o colo do dente, ou essa região entre a coroa e a raiz, é a que apresenta a maior sensibilidade ao frio? Então, Celso, na região próxima à raiz, nessa região que a gente chama de colo, né, a espessura do esmalte ela é menor. Quando a gengiva retrai, em função da cárie dental, de problemas gengivais, né, em função, às vezes, de restaurações, prematuridades, né, na altura do dente, ou escovação inadequada ou traumática, essa retração da gengiva ela vai provocar uma hipersensibilidade. A escovação é um detalhe muito importante. A escovação ela tem que ser efetiva e atraumática nessa região. Ou seja, nós temos que remover todo o biofilme dental ou placa bacteriana, né, aquela camada de resíduos que se forma, e se forma com mais ênfase nessa região, que é uma região mais difícil de higienizar. Nós precisamos fazer essa remoção sem traumatizar a gengiva. Escovas de cerdas ultramacias, uma pressão leve da escova, né? A gente fala que não é para pegar a escova assim, ó, dígito palmar. É para pegar a escova em forma de pincel ou em forma de caneta, porque a gente não consegue pôr muita força. Então, é uma série de cuidados, né, que a gente vai ter que tomar. Cerdas macias. A extrema maciez das cerdas, com alta densidade, né, que é o caso da Curaprox 5460, aí você está mostrando, Celso, uma escova normal, uma escova com cerdas de nylon. O que acontece com a escova de cerdas de nylon? Ela é dura, ela é rígida, ela agride a dentina. Né? Põe a imagem de uma Curaprox 5460, Celso. Olha que diferença. Vejam a finura das cerdas, vejam a densidade das cerdas.
Então, na outra imagem, vocês veem espaços vazios. Vou botar aqui. Aqui vocês não veem espaços vazios. Porque essas cerdas, elas são de microfibra, são extremamente macias e têm alta densidade. Então as pessoas perguntam, mas a cerda é muito macia. Será que ela consegue desorganizar a biofilme dental? Ela consegue justamente porque ela compensa a maciez com essa alta densidade de cerda. Então ela consegue desorganizar o biofilme dental com eficiência sem agredir o tecido gengival. Se eu tivesse uma escova de nylon, por exemplo, né? E muitas já estão surgindo por aí, põe 5.600 cerdas. É pior. Você tem um agente agressor, é pior você colocar mais, né? Ixi. Então a escova de nylon, ela tá bem aí com 2.000 e poucas cerdas, porque ela agride menos. Mas mesmo assim, ela é dura, ela vai fazer agressão. Vamos mostrar então o que acontece? Põe aquela primeira imagem clínica, o Celso, que você mostrou e eu passei por ela. Que tem o casinho clínico ali do dente abrasionado. Ah, tá aqui, ó. Isso. Com as setinhas azuis. Isso. Essas setinhas de azul, elas mostram escovação traumática. Uma abrasão do colo dental. Então, as pessoas que não têm uma boa orientação para fazer aquela escovação com movimentos circulares e vibratórios, né? Faz com uma escovadura um movimento de vai e vem, e vocês vejam o desgaste horizontal que tem nessa região do colo. E vocês vejam que já tem um tecido amarelado aparecendo e a gengiva retraída. Né? Essa é a região da raiz que apareceu, porque ela foi agredida pela escovação traumática e provavelmente também com somatório de um creme dental muito abrasivo. Agora nós podemos mostrar aquela imagem esquemática do desenho da escovação, que agora a gente mostra o que acontece. Vamos imaginar que a gente faça a escovação com uma escova dura, com uma escova de cerdas de nylon. Quando a gente faz a escovação, o correto é que metade da escova, das cerdas da escova, fique em estrutura dura. E a outra metade higienizem o colo do dente em movimentos circulares e vibratórios. Técnica de base. Isso, técnica de base ou base modificada. A gente está fazendo base, né? Que é a mais aceita. Ela vai higienizar bem a estrutura dura, como mostra aí a segunda figura? Vai, porque o esmalte tem muito mais resistência, é muito mais duro do que a dentina e do que a gengiva. Com certeza. Porém, quando eu faço essa pressão na estrutura dura, eu estou fazendo sobre a gengiva também. Então a gengiva, num primeiro momento, ela vai inflamar e no segundo momento, ela vai começar a retrair. Você pode mostrar a próxima figura, Celso. Olha que interessante. Já tá aí. Então a gengiva primeiro ela deforma, né? E depois ela retrai, com o somatório desse esforço. Retraindo a gengiva, o que acontece? Eu vou expor o colo do dente, eu vou expor a raiz, que nós já mostramos, que é um tecido extremamente sensível, é um tecido extremamente poroso, inervado, e que o paciente, quando for fazer a escovação, é claro, eu estou expondo a raiz, que é uma região sensível, ele está escovando com água fria, com dentifrício, e está fazendo um movimento circular ali de abrasão, né? Ele vai ter dor. Ele tendo dor, ele já não vai escovar com tanta eficiência, né? Ninguém gosta de sofrer, de ficar se machucando. Então funciona como uma bola de neve. Escova menos, forma mais resíduo, o resíduo produz ácido, dissolve a dentina e a dentina vai ficando cada vez mais sensível, Celso. Então, é importante para a gente mostrar que o somatório desses cuidados, uma boa escova, um bom dentifrício e uma boa técnica de escovação, podem fazer toda a diferença e funcionar como prevenção à hipersensibilidade dentinária. Maravilha. Então, aproveitando, quais são esses outros fatores etiológicos que podem influenciar nessa sensibilidade ou hipersensibilidade que você está falando? Então, Celso, para a gente pontuar alguma coisa, olha, escovação dental negligente. Pessoa que não escova bem também vai ter problema, porque vai formar biofilme, né? Biofilme vai formar ácido,
eu vou ter uma erosão e vou expor dentina, que é sensível. Né? Certo. Exposição aos ácidos da dieta. E aí é uma figura tranquila para mostrar uma erosão dental. Né? Então aí, provavelmente, nessa imagem, eu tenho um somatório de fatores, eu tenho uma lesão multifatorial. Então aí eu tenho o ácido da dieta, que está dissolvendo parcialmente essa estrutura de esmalte. Eu posso ter escovação traumática, escova de cerda dura. Eu posso ter um dentifrício, um creme dental com alto índice de abrasividade. Né? Então, o somatório disso tudo, através do tempo, ele vai criando esse tipo de lesão, que é uma lesão de erosão dental. Uhum. Põe a tua outra imagem lá, Celso. Olha lá, eu estava testando Sensacional, aqui. Boa. Então, essas lesões de erosão dental também, elas podem ser, esse ácido, ele pode ser provocado por refluxo, né? Pacientes que têm problema de refluxo, né? Pacientes que provocam hernia de hiato. Hernia de hiato, bulímicos, né? Bulímicos. A pessoa quando vomita, né? Quando regurgita, sai aquele ácido clorídrico, que é extremamente ácido, e vai dissolvendo também a estrutura dental. Depois a pessoa fica com gosto ruim, na boca vai lá e escova, né? Então Exato. acaba escovando também com ácido do meio bucal que fica ácido. E aí nós temos uma imagem típica de escovação traumática. Então nós temos aí uma retração da gengiva, né, por trauma. Então a gente vê aí nesse dente canino a coroa dental branquinha e na sequência dela em direção da gengiva esse tecido mais amarelado, isso já é raiz exposta e já é raiz abrasionada. Né? Então também, provavelmente, um tecido bastante sensível que vai ficar exposto e que vai necessitar de tratamento. Me lembrou também, professor, um grupo de desportistas que utilizam esses isotônicos, esses metabólitos que ficam na boca e abaixam o pH, né? Perfeito, Celso, bem lembrado. Os isotônicos também. A geração fitness, né, usa muito esse tipo de isotônico, usa muito vitaminas, né, suplementos vitamínicos que esse pessoal de academia usa. Isso tudo provoca um pH ácido, né? Vitaminas mastigáveis, né? Pacientes que têm asma, que fazem uso daquelas bombinhas, né? Então, tudo isso altera o pH bucal. Maravilha. E como é que o CD, o cirurgião dentista, pode diagnosticar essa situação? Celso, o cirurgião dentista, o nosso colega, é a pessoa mais indicada para fazer um acompanhamento. E o paciente, né, as pessoas, elas devem estar atentas para o que acontece na sua cavidade bucal. Eu e o professor Ricardo Amore fizemos uma live, alguns dias atrás, falando de autoexame. Assistam, está lá no YouTube. Está no YouTube, entrem lá, ficou muito interessante. Porque as pessoas não têm o costume de se observar. Né? Algumas áreas da medicina orientam os pacientes, as pacientes, a fazerem autoexame. Na odontologia, a gente deve fazer autoexame também. Então, a orientação que a gente dá aqui, para que vocês conheçam as situações normais, para conseguir identificar os desvios da normalidade e comunicar ao seu cirurgião dentista. O cirurgião dentista, quando recebe o paciente, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer testes no dente, vai bater no dente, vai fazer percussão, vai dar jato de ar, vai fazer radiografia, vai conversar. A anamnese é conversar com o paciente, né? É retirar informações, perder tempo nesse exame, vai considerar a severidade, a duração, a condição localizada, né? E outras possíveis causas, né? Dessa sensibilidade, dessas lesões. E as lesões também, como mostra aí a figura, as lesões cervicais não cariosas. Olha. Essa é uma lesão que a gente pode observar, tem uma perda muito grande de tecido dental, né? Tem quase uma cunha, né? Uma fatia removida do tecido dental. Então isso é chamado de lesão cervical não cariosa. Multifatorial, aí tem várias causas, né?
pode ser trauma dental, com alimentação ácida, com escovação traumática, com dentifrício muito abrasivo, com hábitos parafuncionais, uma série. Então, mas isso pode ser sensível, né? E aí o paciente nunca teve cárie. Então, o profissional, o cirurgião dentista, ele vai fazer a análise dessa lesão e ele vai saber a melhor estratégia para fazer o tratamento. Essas lesões cervicais não cariosas, elas estão começando a ser percebidas cada vez mais. Porque as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo mais tempo com seus dentes na boca. Então o dente está sendo mais usado do que ele era antigamente, quando a expectativa de vida das pessoas era 50, 60 anos. Hoje a expectativa de vida das pessoas é 70, 80 anos. Então o dente está ficando mais tempo na boca, sendo ciclado, né? Sofrendo esses desafios ácidos, mecânicos, etc. Então isso é um detalhe que os dentistas estão cada vez mais aprendendo a cuidar e que estão aparecendo cada vez mais nos nossos consultórios. E muitas vezes com muita sensibilidade também. Exatamente. Bom, como fazer a prevenção dessa hipersensibilidade? Qual a dica que você dá pra gente? Isso, Celso. E como tudo, né, Celso? Prevenção é o mais importante. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. À vontade. Primeira medida é manter sempre a nossa boca no estado de saúde controlado, né? As nossas gengivas, os nossos dentes, a nossa língua bem higienizada, né? Porque a saúde geral e a saúde bucal, ela colabora para esses detalhes, né, de saúde localizada, né? De saúde oral localizada. Então, primeiro ponto, produtos que são utilizados na higiene oral, né? Escovas e dentifrícios adequados, técnica de higienização atraumática, né? Adequado controle e eliminação de problemas gengivais, né? Então, o seu cirurgião dentista, ele vai recomendar a melhor escova, ele vai recomendar o melhor enxaguatório, e você colocou aí o Perio Plus, né? Que é uma novidade, é uma clorexidina com citrox, né? Você sabe bem, você conhece bem o Perio Plus, né? Isso é bacana. Você está usando, inclusive, em trabalhos de pesquisa, que é um produto que tem um sabor mais agradável do que a clorexidina normal, que não traz manchamento para os dentes, né? Que tem uma ação curativa ali, coadjuvante, anti-inflamatória sobre a gengiva. Uma dica muito interessante, quando as pessoas fizerem uso de suco de frutas cítricas, por exemplo, ou sucos de frutas ácidas, não tomar pelo copo, tome pelo canudo, use um canudinho, né? Agora nós temos a questão da sustentabilidade, né? Não pode ser de plástico. Adote o seu canudo sustentável. Porque o canudo, ele direciona o líquido direto para a orofaringe, né? E não deixa aquele líquido banhando, aquele líquido ácido, banhando os dentes por muito tempo. Essa é uma dica importante. Segunda dica importante, quando você fizer uma refeição ácida, você acabou de almoçar, você tomou um suco de fruta cítrica, né? Qual é o impulso das pessoas? É ir correndo e escovar os dentes. Escovar rapidamente, exato. Não imediatamente. Isso. E hoje nós temos trabalhos de pesquisa, primeiro trabalho publicado em 2004 pelo Atin, mostrando que isso não é o ideal, porque você tem o meio ácido, o meio bucal ácido, e se você vai abrasionar o seu dente com ácido, a chance de você ter uma abrasão é muito maior. Então, qual é a recomendação? A recomendação é a seguinte: terminou a refeição, claro, vai estar sentindo a boca desagradável com resíduo, vai numa pia, faça um bom bochecho, né? Passe um fio dental, com água. Passe uma escovinha interproximal, uma escovinha interdental, mas aguarde de 20 a 30 minutos, para que o pH da saliva
ele se neutralize, ele fique tamponado para fazer a escovação. Aí as chances de abrasão, né? E se somar com escovadura, com dentifrício, com alto índice de abrasividade, pior ainda, né? Mas a chance de ter uma erosão, ela diminui bastante. Então são recomendações razoáveis e realistas, né? Que podem fazer diferença. Maravilha. E aí a gente já tem uma foto aqui da Curaprox Sensical. E o creme dental, como é que ele colabora? Alguma recomendação específica? Então, Celso, a gente costuma indicar... Você falou a segunda palavra-chave? Não, pulei. Ah, fala então aí já aproveita. Não, fala você. Fala a segunda palavra-chave. Prevenção. Já temos duas palavras-chave. Quais são, Celso? Já. Primeira é sensibilidade. Sensibilidade. Segunda? Prevenção. Prevenção. Para o pessoal ficar... O pessoal já tá bolando a frase. Muito bem. Então, dentifrício, creme dental, pasta de dente. Né? Qual é a sutil diferença? Como prevenção, usar cremes dentais com baixa abrasividade. Com RDA, né? RDA é uma sigla em inglês que significa Radioactive Dentin Abrasion, né? Que a gente pode trocar em miúdos, que é o índice de abrasão da dentina. O quanto esse produto vai abrasionar a dentina. E os dentifrícios da Curaprox, todos eles têm baixo RDA. Quanto mais baixo o número do RDA, menos abrasivo é o dentifrício. Então, Enzical, por exemplo. Enzical, vocês vejam que todos eles têm flúor. O flúor é importante nos casos de hipersensibilidade, porque ele ajuda a saliva a remineralizar a estrutura dental. Então, tem baixa abrasividade, tem 1.450 ppm, parte por milhão de flúor, não tem tensoativo, não tem o lauril sulfato de sódio também, que pode ser irritante de mucosa. Então, prevenção, estou usando um produto que ele agride o menos possível a estrutura dental. Então, o Enzical tem um RDA de 50. Nós temos também a BU, que é um creme dental que é a sensação do momento, é um creme dental vegano, um creme dental com sabores, né? Eu gosto de pêssego, né? A pêssego bom. E gosto do gin tônica. Pena que o do gin tônica não tem álcool, né? Mas dá para sair na balada à noite. Também dá, com perfume, né? Com hálito perfumado. Mas ele também não tem tensoativo e tem um RDA baixíssimo, em torno de 60. Esse dentifrício, o BU e o Black White também, Black White é um dentifrício para manutenção do clareamento dental. Ele tem carvão ativado. E as pessoas que não leem, que não conhecem, falam, mas o carvão ativado... Vai desgastar mais? Vai desgastar a estrutura dental. Não. Não é verdade. Os dois dentifrícios, tanto o BU como o Black White, eles têm nanohidroxiapatita. Então, a nanohidroxiapatita, ela favorece no processo de remineralização. E o Black White, ele tem um RDA de 70. Enquanto dentifrícios normais, né? O que dirá dos dentifrícios que dizem clareadores dentais? Tem o RDA de 150 a 200. É bem alto. Então, quando for comprar um creme dental, se preocupe com isso. Vá olhar qual é o índice de abrasividade desse creme dental, porque também pode fazer bastante diferença na hipersensibilidade dental. E como tratar essa hipersensibilidade? A gente está falando tanto aí. Celso, nós falamos até agora de prevenção, né, de como evitar. Exato. Mas o tratamento é importante, porque muitos pacientes já têm esse problema instalado, né? Tratar a hipersensibilidade é eliminar a capacidade desses estímulos externos
desencadearem a sensação dolorosa, né? Então, nós temos vários tipos de agentes. Nós temos adesivos, né? Qual é a função do adesivo? O adesivo é colocado no colo do dente para ocluir, para fechar aquele túbulo dentinário. Com aquela foto. Para evitar, para diminuir o estímulo externo e diminuir a transmissão, o movimento daquele fluido, né? Então aí nós temos um nano-P que funciona com partículas de cálcio e fosfato e tem um nitrato de potássio, que é um dessensibilizante. A gente usa nitrato de potássio nos clareadores dentais, né? Não é à toa. Não é à toa. Nós temos aí o gluma. O que é o gluma? O gluma é uma resina, né? É um ema, né? Falando a linguagem dos dentistas, né? É um primer adesivo. É o 2-hidroxietilmetacrilato, ema, com um glutaraldeído. Então eu tenho o adesivo que vai vedar o túbulo dentinário e o glutaraldeído ele vai diminuir a proteína plasmática da dentina, reduzindo a permeabilidade do túbulo e reduzindo também a movimentação do fluido dentinário. Nós temos vernizes que o dentista também pode aplicar. O dentista vai fazer o diagnóstico e ver qual é a estratégia mais adequada. Esses vernizes são passados também no colo do dente, com o objetivo também de ocluir. Alguns vernizes com flúor, né? Tem um verniz famosíssimo, né? O Durafat, que era muito usado para sensibilidade, né? Mas alguns probleminhas de cor, né? Mas isso é controlado pelo profissional, né? Nós temos também o nitrato de potássio puro, né? Que é o Ultra Easy. Você tem a imagem aí do Ultra Easy. Ele é nitrato de potássio puro, né? Ele despolariza a fibra neural. Ele faz como se fosse uma anestesia, né? na fibra da polpa sensível. Nós temos também os dentifrícios. Nós temos dentifrícios dessensibilizantes, né? Que também podem ser utilizados quando o paciente tem essa sensibilidade. Eles ajudam bastante, os cremes dentais. Temos o famoso, né, o pioneiro de 40, 50 anos, Sensodyne, né? Vamos falar também do Sensodyne. Cloreto de estrôncio com sais de potássio, funciona na despolarização nervosa. Nós temos dentifrícios com arginina também, temos dentifrícios com carbonato de cálcio, né? Também com o objetivo de fechar, né? Com o carbonato de cálcio também aquela estrutura de dentina que fica aberta. Uma infinidade. E temos também um produto que está sendo muito estudado, chama-se recaldente. O que é o recaldente? O recaldente é um fosfato de cálcio amorfo. Ele consegue neutralizar o potencial ácido da placa. E neutralizando o potencial ácido da placa, ele favorece a remineralização. Então esse recaldente já tem em alguns dentifrícios e tem até em goma de mascar. Ah, essa aqui é. Nós temos gomas de mascar com o recaldente. Então é uma infinidade um arsenal grande que o cirurgião dentista pode usar. Casos extremos que nada disso funciona, nós podemos lançar a mão do laser. Hoje o laser ele tem uma boa indicação para esses casos de hipersensibilidade. Os lasers de baixa intensidade, né, de hélio neônio, ele é aplicado nessa região do colo, ele provoca uma analgesia, ele tem um efeito anti-inflamatório, até os lasers de alta intensidade. O laser de alta intensidade funciona ao contrário. Ele provoca a fusão dessa dentina, né? Ele provoca como se fosse o fechamento do túbulo dentinário, uma fusão da dentina, que são os lasers de neodímio, dióxido de carbono, etc. Casos mais severos, né, que eu tenho perda de estrutura e essa sensibilidade não cede, né, eu vou lançar a mão de uma restauração.
eu vou restaurar com resina composta. Sim. Então, olha aquele caso inicial que nós mostramos, Celso. Verdade, era o aquela inicial. retração gengival com a raiz exposta. Eu não posso deixar isso assim. Mesmo porque, quando eu faço escovação, a escova, a cerda da escova, ela vai continuar agredindo essa estrutura gengival pela falta da proteção da estrutura dental, e essa gengiva ela vai retraindo cada vez mais. Então, o colega cirurgião dentista, olhem na figura de baixo, ele vai fazer a restauração. Então, ele faz uma restauração com resina composta, ele vai fechar o contato daquele túbulo dentinário com o meio externo, vai diminuir a dor, porque o túbulo ele vai ficar... Né? Claro. Conforto ao paciente. Claro. E vai devolver a estrutura de proteção para a gengiva, né, que seria a estrutura dental, mas como ela não está mais aí, a resina composta que vai ser colocada. Casos mais e mais extremos, tratamento endodôntico, tratamento de canal. Né? Nós viemos da prevenção, falamos do tratamento convencional, e assim, casos em que nada funciona, né? O tratamento de canal, né? Que consiste na remoção da polpa, claro, né? Claro. Que é o tecido que faz a inervação desse órgão dental, e em seguida se faz a restauração. Então essas são as alternativas de tratamento que o nosso colega cirurgião dentista vai saber indicar a melhor estratégia para o seu cliente. O tratamento endodôntico vai ser o final dessa história, caso não consiga nenhuma dessas hipóteses dentro do planejamento que o cirurgião dentista faz. E aí, em última instância, infelizmente, ou felizmente, né, que vai resolver o problema do paciente, é eliminar esse processo. Maravilha. Isso mesmo, porque sempre tem solução. Ou uma solução muito conservadora, né? Claro. Ou, de repente, uma solução mais radical, mas que vai resolver o problema da sensibilidade da mesma forma. Claro. Então, assim, diante de uma ampla variedade de tratamentos, o que fazer? Existe uma solução ideal? Você já até falou aí. Existe, Celso. Você sabe, né? A gente bate nessa tecla o tempo inteiro. Uhum. Prevenção sempre, Celso. Com certeza. Prevenção, aconselhamento profissional. O cirurgião dentista é o melhor parceiro do nosso paciente, né? Uhum. E quando a sensibilidade, a hipersensibilidade já estiver instalada, procurar o nosso colega, né, o cirurgião dentista, que vai ter a melhor alternativa de tratamento. Então, todas essas dicas que nós demos, né, de prevenção, de como escovar, do dentifrício, da melhor escova, da alimentação ácida, de como se alimentar, de como fazer a higienização, o tempo. Então, somatório disso tudo, ele vai fazer com que a gente não tenha problema, com que o nosso paciente consiga conviver sem ter problema, sem ter hipersensibilidade. Muitos produtos, né? Nós falamos muitas coisas, né? Bastante. E me lembra também a motivação que você vai oferecer, porque até com essa foto aí desse caso que você nos falou, o paciente ele vai ter aquele hábito, isso aí foi configurado ao longo de um tempo, a escova traumática sendo aplicada, e aí você tem que instruí-lo, diminui a força, olha, usa uma escova menos traumática, diminui a força, e é para ele chegar no momento que você fale, seu problema agora está resolvido. Celso, eu esqueci de um outro detalhe, mais uma alternativa. O periodontista, ele pode fazer um enxerto gengival também nessa região. Eu ia falar também. Não é? Com pode certeza. fazer uma cirurgia gengival e ele pode recobrir. ele recobre. Mas é claro que a partir do momento que recobre, todos os cuidados de higienização, de escova adequada, né? Porque o importante é cobrir essa região que é sensível. Exato. Então, em muitos casos também a gente associa o recobrimento gengival com a restauração. Né? Pode. Então tem muitas alternativas. Temos trabalho para isso. E aí você tem que motivar também, porque se você fizer a cirurgia hoje, daqui a 2 meses ele vai estar com trauma e a gengiva retrai. Expõe de novo, se ele não tiver condicionado, motivado
ou com um Claro, instrumento Celso. adequado. É o Muito tripé legal. da filosofia iTop, né? Exatamente. Eficiente, atraumático e motivacional. Sempre. Esse é o tripé que dá certo. É o Exatamente. tripé que funciona. Exatamente. É o que a gente fala, tenta falar aqui para todo mundo. Bom, professor, você falou de bastantes instrumentos aí. Nesse momento agora existe uma dificuldade na aquisição, na compra, mas existe também o e-commerce, onde escovas, dentifrício, pasta, BU, Black Swatch, tudo isso pode ser Invical, pode tudo ser adquirido. Aí tem alguns parceiros que vendem, né? Que aí eu Sim. posso falar aqui a Droga Raia, Pague Menos, Drogaria São Paulo, Pacheco, Pharma Delivery e Drogaria Iguatemi, onde você pode comprar direto da sua casa pela internet, chamado e-commerce, que chega na sua casa, no conforto da sua casa. Perfeito. Bem lembrado, Celso. Uhum. Bom, E nós temos uma surpresa para os nossos seguidores, não temos, Celso? com certeza, sempre. Conta a novidade, vamos lá. Ó, para os seguidores cirurgiões dentistas que estejam conosco nas nossas lives, nós vamos oferecer, a Curaprox Brasil oferece um curso gratuitamente, chama-se um curso iTop Introdutório. Ele é um curso teórico-prático de 8 horas, que vai ser realizado lá na sede da Curaprox, no município de São Caetano, em São Paulo, que provavelmente, por volta de novembro, dezembro, quando isso tudo tiver mais... quando essa pandemia tiver acabado, né, muito provavelmente, novembro, dezembro, a gente vai ter esse curso aí. E aí você tem que enviar um e-mail e solicitar, eu quero participar desse curso iTop para ter o direito a uma certificação internacional, certificação da Suíça. Manda para esse e-mail, educacional@curaprox.com.br. Venha fazer parte desse time com a gente, ser um cirurgião dentista iTop. Com certeza. Vocês vão ver como vai mudar a forma de atuação e a forma de orientar o paciente. E isso, eu costumo dizer, né? Eu falei ontem isso com o Celso, é a forma mais prazerosa de trabalhar no consultório, é trabalhar fazendo prevenção. Então envie um e-mail para educacional@curaprox.com.br. Venha fazer esse curso iTop introdutório com a gente. São 8 horas onde nós vamos exercitar todas as técnicas, né, de higienização oral, e vocês vão sair com um certificado iTop introdutório. Professor, estamos estourando o tempo? Estamos estourando aqui, ó. Estou caminhando então para a parte final. Quero agradecer, então, imensamente a sua presença, nossos Curalovers, nossos seguidores, amigos pacientes, você também pela compartilhamento das informações, pelo seu conhecimento, seu know-how. Muito obrigado, professor. Todos que nos acompanham neste momento de pandemia. Então, a comunicação é extremamente importante para que todo mundo se sinta sem dúvida socialmente ativo e participativos, né? Então, não esqueçam de postar lá no feed da Curaprox com os 3 amigos, Curaprox Brasil, postem as frases, acompanhem a gente pela... Mas você não vai falar a terceira Brasil. palavra-chave? Vou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. @CelsoDoc e @Anawat Neto. E a terceira palavra-chave para fechar com chave de ouro é sorriso, minha gente. Sensibilidade, prevenção e sorriso foram as 3 palavras-chave. Professor, suas considerações e daqui a pouco cabe, hein? Show. Obrigado a todos, obrigado pelos nossos seguidores. Sempre um prazer estar com todos vocês. Sempre um prazer falar de prevenção. Quero agradecer muito a esse time. Obrigado, Ricardo Amore. Obrigado, Hugo. Obrigado, Mário. Obrigado, Maurício, Cornelis, Edu, Celso. Sempre um prazer estar juntos nessa missão de falar sobre prevenção. Bacana. Muito legal. Beijo a todos.